Análise do debate. A vitória de Filipe sobre Cotrina, multiplicação dos pães, com um toque de humor e algum bafio. Num debate onde saúde e legislação laboral se destacaram, as diferenças entre um comunista e um liberal foram evidentes, mas apesar de quase não se entenderem, conseguiram trocar argumentos. 6 universidades de Portugal permanecem no ranking de instituições de ensino em negócios. Nova SBE consolida a sua posição de liderança. A Católica Lisbon School of Business and Economics, a segunda instituição portuguesa no ranking, posiciona-se no 26, o lugar da lista. Jogabilidade responsável durante o Natal, videojogos, filhos e pais. O desafio não reside em optar por um controle rigoroso ou uma liberdade total, mas sim em descobrir o equilíbrio ideal para cada família. E se tudo fosse resolvido por um decreto? Ao revogar o licenciamento zero, que simplificou o acesso a atividades económicas, será que conseguiremos ter cidades vibrantes e repletas de consumidores, preferencialmente da região? 5 décadas de democracia no interior do país. No interior, o futuro tecnológico e desvinculado de um centro físico não aparenta ter sucesso, uma vez que a diminuição da população gerou um abismo excessivamente grande para a sua recuperação. Acidente com um ferido grave bloqueia a A3 na Trofa. O sinistro aconteceu na direção Porto Braga, antes da saída para Santo Tirso. Soberania de Portugal. Não é possível estabelecer os interesses estratégicos da nação sem considerar o território português. A negociação coletiva enquanto estratégia de progresso. Diversas economias mais desenvolvidas globalmente costumam associar inovação tecnológica a uma negociação coletiva sólida. Não se trata de romantismo, mas de uma lógica económica básica. Análise de Ricardo Paes Mamed. Shakespeare é apresentado por Tiago Lacerda em Lisboa e Porto. O ator brasileiro encontra-se em Portugal com a peça Quem está aí? Urgências recebem 225 mil devido a acidentes domésticos. Um relatório do INSA indica que foram mais de 12 mil os acidentes domésticos e de lazer que necessitaram de internamento, com 90 casos de óbitos registados. Ex-diretor dos Recursos Humanos do Ministério da Cultura de França droga candidatas em entrevistas de emprego. Mais de 200 mulheres afirmam ter sido administradas diuréticos pelo antigo responsável do Ministério da Cultura francês. A 17ª posição da Europa no ranking do Financial Times é ocupada pela Nova SBE. O top 100 conta com 6 escolas de Portugal. Anacom quase dobra o seu investimento em 2026. O regulador verá uma redução de 25 milhões de euros nas taxas cobradas às operadoras. Morreu, mais idoso, dos Mota. O empresário António Mota faleceu este domingo aos 71 anos. A Mota Engil opera em 21 países, incluindo Angola, onde começou a sua atividade. António Filipe responsabiliza neoliberalismo pelas dificuldades no SNS em 5 horas. O candidato à presidência, apoiado pelo PCP, defende que as insuficiências no SNS resultam de políticas neoliberalistas. Além disso, o FCP venceu o Estoril por 1-0. Correspondência ao diretor. Através deste espaço, os leitores têm a oportunidade de expressar as suas opiniões e partilhar reflexões sobre diversos temas que consideram relevantes. Insué as suas portas automáticas desde 1780. Cada pormenor na entrada da casa da Insuá revela séculos de história, desde a porta automática datada de 1780 até ao exclusivo papel de parede carimbado, que não se encontra em mais nenhum lugar do mundo. Parte 2. Filho de Otelo fala sobre a deterioração do pai. Otelo acreditou que poderia ter triunfado a 25 de novembro, mas optou por evitar fatalities e um conflito civil. As duas detenções, as duas corridas presidenciais e o extenso tempo que passou com duas mulheres. Segunda parte da conversa com o filho de FCP mantém-se sozinho no topo da tabela do campeonato após 6 horas.
Após vencer o Estoril por 1-0 com um golo de William Gomes, o governo ainda não recebeu solicitações de apoio de portugueses na Venezuela. A relevância do saber e a soberania marítima. A extensa zona do Atlântico Norte que está sob a jurisdição do país representa uma grande riqueza tanto económica como ambiental. Para exercer uma soberania eficaz numa área tão ampla, são necessários recursos substanciais. Análise de Fausto Brito e Abreu. Os PPR mais vantajosos disponíveis, como evitar armadilhas financeiras. Anualmente, a situação repete-se. Com a chegada de dezembro, os anúncios de bancos e seguradoras proliferam, incentivando um novo reforço no PPR. O discurso permanece inalterado: realize um PPR até 31 de dezembro e beneficie de um desconto no IRS. Líder dos Estados Unidos afirma já ter conhecimento sobre o futuro presidente da Reserva Federal. Trump mencionou que revelará o sucessor de Powell, em breve. Plano de paz é analisado por ministros da Defesa, sem a inclusão da União Europeia e do suporte para o inverno. O secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres, representará Portugal. Diminuição de 2,8% na angariação de alimentos na campanha do Banco Alimentar. O presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome elogiou a constante solidariedade dos portugueses, após a recolha de 2.150 toneladas de alimentos. Redução de 2,8% na captação de alimentos para o Banco Alimentar. Neste fim de semana, a campanha presencial teve a colaboração de aproximadamente 42 mil voluntários em mais de 2 mil lojas no país. Portugal figura entre os 7 Estados da União Europeia que mais reduziram as autorizações de residência para crianças migrantes. No ano de 2024, a concessão de primeiras autorizações de residência para menores estrangeiros em Portugal diminuiu 19%, enquanto a maior parte dos Estados-membros da União Europeia seguiu uma tendência oposta. Apenas a Polónia, Letónia, Lituânia, Alemanha, Noruega e Hungria apresentaram uma queda superior. Debate ideológico entre Coutrinho e António Filipe às 8 horas. Os dois candidatos também encontraram pontos em comum. Além disso, Donald Trump está convicto de que existem boas possibilidades para um entendimento entre a Rússia e a Ucrânia. Naufrágio de veleiro com família holandesa na Nazaré. Não há registro de vítimas. Candidato respaldado por Trump lidera eleições presidenciais em Honduras. A candidata de esquerda, Rishi Moncada, está a 21 pontos percentuais atrás, sendo apoiada pelo partido que atualmente detém o poder nas Honduras e que critica Trump por atos de ingerência. China torna a disciplina militar mais rigorosa após purgas e corrupção. A nova regulamentação começa a ser aplicada em 2026 e surge após um ano de purgas, durante o qual altos comandos foram destituídos, incluindo um ex-vice-presidente do órgão, devido a suspeitas de corrupção. Plano de paz é analisado por ministros da Defesa da União Europeia. Hoje, em Bruxelas, os ministros da Defesa da União Europeia, reúnem-se para debater o apoio militar à Ucrânia, tendo em conta a aproximação do inverno, bem como o plano de paz. O sistema em declínio. O que o país nos comunica é que os habituais falharam e pode ser o momento de conceder à Ventura o que ele solicita, uma chance. Tanto à direita como à esquerda, é fundamental enfrentar o sectarismo, reconhecer desistências em prol do candidato mais bem posicionado. Contudo, nas eleições presidenciais, em oposição ao populismo da extrema-direita, o almirante continua a ser a melhor proteção. Doces de Natal tornam-se mais caros devido aos ovos. Desde o começo do ano, o preço da farinha e do açúcar tem diminuído. Gilmar Mendes afirma que condenação de golpistas é um marco histórico e quebra a tradição de anistia. Em Lisboa, o ministro Gilmar Mendes declarou que o julgamento da conspiração golpista constitui um raro marco democrático a nível mundial e fortalece a resistência das instituições do Brasil. Aviso amarelo para Porto, Braga e Viana do Castelo.
De acordo com o IPMA, Porto, Braga e Viana do Castelo estarão sob aviso amarelo entre as 18 horas e 0 minutos e as 21 horas e 0 minutos desta segunda-feira, em virtude da previsão de chuva, que poderá ser intensa em alguns momentos. CIP, ISEG aponta para um aumento entre 1,8% e 1,9%. O crescimento projetado pelo governo é de 2%. No entanto, o barómetro da CIP, ISEG indica valores inferiores. O arranque do último trimestre do ano foi marcado por uma descida dos indicadores de clima e de sentimento econômico. Novo coordenador do Bloco de Esquerda é José Manuel Pureza. A escolha do antigo deputado era antecipada e foi ratificada com uma expressiva maioria dos votos. Advertência aos mediadores da paz na Ucrânia: todos os cessar-fogos aceitos pela Rússia funcionaram como interrupções temporárias, não como soluções. Embora a entrega de territórios à Rússia seja quase uma certeza nestas negociações, a professora e investigadora do War College Maria Omeicheva não minimiza a possível perda, pelo contrário. Em uma entrevista ao Expresso, ela afirma que ceder esses territórios à Rússia acarretaria consequências negativas, económicas, políticas, militares estratégicas e geopolíticas, além de um significativo peso simbólico, dado que cidades como Kramatorsk e Sloviansk demonstram desde 2014 que a resistência patriótica se mantém firme, mesmo na região leste. Índia, a transformação da história através de 1000 anos de esplendor. A Rota do Ouro, de William Dalrymple, revela de maneira excepcional como, entre 250 a.C. e 1200 d.C., a Índia se constituiu como um centro de disseminação de ideias e cultura, exercendo uma influência significativa sobre a Ásia e a Europa. CMTV lidera em novembro, superando a audiência de toda a concorrência. A televisão do Correio da Manhã mantém a liderança há 44 meses seguidos. Encontrado com vida, homem de 70 anos desaparecido em Valença perto da sua residência. O idoso foi descoberto caído numa ravina. José e os milhares que se aproximam, a nova lei da nacionalidade que Marcelo pode impedir. Caso as alterações na legislação sejam aprovadas, a quantidade de cidadãos de segunda classe em Portugal aumentará desde o nascimento. Teremos que lidar com duas infâncias simultâneas. Análise de Magalhães Neto. Total de vítimas do incêndio em Hong Kong atinge 151. Nesta segunda-feira, Hong Kong assinala o término do terceiro dia de luto pela tragédia que devastou o complexo habitacional Long Phuc Court, localizado em Tai Po, ao norte da cidade. Ribeiro e Castro, sinto-me envergonhado por ter apoiado a ADE. Durante as celebrações da restauração da independência, Nuno Melo referiu-se ao programa de investimento mais significativo realizado de uma só vez nos 3 ramos das Forças Armadas. José e os milhares que se aproximam, a nova legislação sobre nacionalidade que Marcelo pode impedir. Caso as alterações na legislação sejam aprovadas, a quantidade de cidadãos de segunda classe em Portugal aumentará desde o nascimento. Vamos partilhar duas infâncias distintas. Análise de Magalhães Neto. Ribeiro e Castro, sinto-me envergonhado por ter apoiado a ADE. Durante as celebrações da restauração da independência, Nuno Melo referiu-se ao mais significativo programa de investimento já realizado simultaneamente nos 3 ramos das Forças Armadas. Celso Camura. Das madeixas de JJ à imagem de Dilma. Com quase 50 anos de experiência como cabeleireiro e maquilhador, Celso Camura. Advertência aos mediadores do processo de paz na Ucrânia: todos os cessar-fogos aceitos pela Rússia foram apenas interrupções temporárias, não uma solução. Embora a entrega de áreas à Rússia seja quase uma certeza nestas negociações, a docente e investigadora do War College, Maria Omeicheva, não minimiza a possível perda. Pelo contrário, em conversa com o Expresso, afirma que transferir estas áreas à Rússia acarretaria repercussões negativas, tanto a nível económico, político, militar estratégico como geopolítico, além de um significativo impacto simbólico, dado que localidades como Kramatorsk e Sloviansk têm sido, desde 2014, a demonstração de que a resistência patriótica permanece robusta, mesmo na região leste. Amanhã, Papa Leão XIV conclui viagem ao Líbano às 11 horas.
Esta viagem é caracterizada pelo diálogo entre religiões e entre as diversas tradições, incluindo encontros com ortodoxos na Turquia e muçulmanos no Líbano. Além disso, as celebrações da restauração da independência já tiveram início. Coutrinho e António Filipe, quem apresenta ideias ultrapassadas. Liliana Reis critica António Filipe por empregar um argumento populista e de visão curta. Por sua vez, João Ferreira aponta que houve instantes no debate de ontem que deixaram Coutrinho de Figueiredo desconcertado. Encontro entre o emissário de Trump e Vladimir Putin sobre a Ucrânia agendado para terça-feira. O Kremlin revelou que Steve Witkoff se encontrará com o presidente da Rússia para continuar as conversações sobre a proposta americana para encerrar o conflito. O líder francês recebe hoje o seu equivalente ucraniano em Paris. Qual a melhor forma de abordar o vinho com os jovens? O jovem do vinho descobriu uma solução. São muitas as pessoas que se questionam sobre como transmitir a cultura do vinho a uma faixa etária mais jovem. Thomas Sampaio, brasileiro de 27 anos, criou uma plataforma para este propósito. Oferece cursos, viagens, sugestões e uma abordagem informal. Falece Manuel Pedro, destacado militante do PCP, com 94 anos. Desde 1956, Manuel Pedro integrou o PCP, tornando-se funcionário da instituição em maio de 1959. Ribeiro e Castro afirma: "Sinto embaraço por ter votado AD", e critica governo por reagir à indiferença com indiferença. O ex-líder do CDS e presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal lamentou a ausência de apoio do governo, e ainda não foi recebido por Luís Montenegro. A banda que mais influenciou o século XX, na opinião de Billy Corgan dos Smashing Pumpkins. De acordo com o vocalista dos Smashing Pumpkins, apenas os Beatles têm mais influência do que esta banda. Uma série, 4 filmes e 4 documentários em lançamento. Na Netflix, Adam Sandler e George Clooney protagonizam Jay Kelly, que chega às plataformas na sexta-feira, 5 de dezembro. Consulta a fotogaleria para mais estreias da semana. Pagamento da última prestação do IMI deve ser feito até amanhã. O prazo oficial terminava a 30 de novembro, que caiu num domingo. Ribeiro e Castro, embaraçado, com voto na AD a 1º de dezembro. O governo e Montenegro foram alvo de críticas severas por parte de Ribeiro e Castro devido à sua falta de presença nas celebrações. Melo destacou a relevância do investimento na defesa num cenário internacional incerto. Acerca da inocente superioridade em Portugal. A postura dos portugueses resulta não de uma arrogância intencional, mas sim de uma ignorância confortável, memória seletiva e crença em mérito adquirido. E embora não seja inofensiva, não reconhece a sua posição de privilégio. Nuno Melo destaca, no dia 1 de dezembro, o maior programa de investimento, nas 3 vertentes das Forças Armadas e louva o povo extraordinário. O ministro da Defesa elogiou as missões no exterior e valorizou a importância das Forças Armadas, mas também se dirigiu a todos os portugueses na data que comemora a restauração da independência. Agredido segurança nas urgências do Hospital de Santo Tirso. O segurança da urgência teve ferimentos que são considerados leves. Portugal retoma a importação de gás russo em Sines esta semana após um intervalo de 6 meses. Na próxima quinta-feira, está prevista a chegada ao terminal da REN em Sines de uma carga de gás do navio Vladimir Voronin. Esta será a terceira entrega de gás natural liquefeito proveniente da Península de Yamal neste ano, uma conexão que a União Europeia pretende cortar. Após a altercação com a produção, Dylan sai da Casa dos Segredos. Inês Gama conseguiu escapar, mas encontra-se desolada e isolada dentro da casa. Nuno Melo revela investimento superior nas Forças Armadas às 13 horas. Um total aproximado de 6 milhões de euros em questão. Trata-se da candidatura de Portugal ao Programa Europeu SAFE de empréstimos para a defesa. Além disso, faleceu Manuel Pedro, membro do PCP. A vida de Bruna corre risco, assim como o sistema que mantém seu coração a bater.
Há 3 anos, Bruno utiliza um aparelho que funciona como um sinal de alerta e evita a morte súbita. Ela anseia nunca ter a necessidade de perceber seu funcionamento. Sempre ao seu lado estão familiares, amigos e um médico comprometido. Cortes no financiamento comprometem a luta contra o VIH, alerta a OMS. Estamos a enfrentar desafios consideráveis, enfatizou o diretor-geral da Organização das Nações Unidas. Governo regional é questionado pelo PS Açores a respeito de projetos habitacionais que foram excluídos do PRR. O partido deseja saber se o levantamento foi já finalizado. Papa pede acolhimento para migrantes em fuga da guerra. No segundo dia da sua visita ao Líbano, Leão XIV foi calorosamente recebido por aproximadamente 2.000 participantes no santuário de Sarissa. Os reais motivos que levaram Chelsea Davy a recusar o casamento com o príncipe Seri. Os especialistas afirmam que a separação do actual esposo de Meghan Markle foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado. António Mota. A construtora ganhou uma nova imagem com o mais velho. António Mota faleceu aos 71 anos. Idosa fica ferida em Barcelos após despiste contra muro. A mulher, com 70 anos, era a única ocupante do automóvel. Consternação do embaixador angolano pela morte de 6 jovens. Carlos Alberto Fonseca recordou que eram jovens com um futuro promissor pela frente, e dos quais o país tinha grandes expectativas. Ministra do Trabalho assegura que propostas do governo não facilitarão despedimentos. Maria do Rosário Palma Ramalho acredita que a implementação de serviços mínimos será eficaz e que se conseguirá evitar um cenário de requisição civil na greve geral agendada para 11 de dezembro. Relativamente às negociações, afirma que estas foram programadas para ocorrer após a paralisação. Embaixador de Angola em Portugal chocado com o falecimento dos 6 jovens em Sinistro. Carlos Alberto Fonseca destacou que eram jovens com um futuro promissor pela frente. Cooperação entre Brasil e Portugal desejada por grupo para tropicalizar a sustentabilidade. A iniciativa, que foi criada há 2 anos pela brasileira Ione Gomes, pretende expandir a sua presença na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, através de colaborações públicas e privadas. Falha em número limitado de aeronaves em produção na Airbus. Após identificar uma falha em aviões já em uso, a situação agora restringe-se a aeronaves em fase de produção. A Airbus confirmou a informação noticiada pela Reuters sobre a falha nos painéis da fuselagem. Colisão entre um veículo pesado e um ligeiro de mercadorias em Estremoz resulta em morte de homem. O falecimento foi confirmado no local. Esta pode não ser a semana decisiva para a paz, afirma enviado especial do CM sobre a visão dos ucranianos. Alfredo Leite, diretor adjunto do Correio da Manhã, esclarece que os ucranianos têm uma visão menos otimista do que os líderes da União Europeia sobre o processo de paz no país. Mais de 800 desaparecidos e 1.000 mortos devido a inundações na Ásia. De acordo com as autoridades, as inundações e os deslizamentos de terra resultaram na morte de pelo menos 604 indivíduos na Indonésia, 366 no Sri Lanka e 176 na Tailândia. Governo eslovaco propõe alterações na defesa de denunciantes. É uma crise de dimensões constitucionais, advertem opositores. A responsável máxima do European Whistleblower Institute critica as sugestões do Executivo para eliminar o atual Gabinete de Proteção de Denunciantes. O Gabinete do Procurador Europeu alerta sobre as consequências que as medidas, a serem implementadas, teriam nos interesses financeiros da União Europeia. João Morgado indicado para o Dublin Literary Award. Esta é a primeira nomeação internacional do autor oriundo da Covilhã, que participa com a tradução de Índias, Clube do Autor, um romance biográfico sobre Vasco da Gama, traduzido por José Godinho. Apoio pode ser concedido a corredores de eletricidade e hidrogênio. A lista de projetos considerados de interesse comum, que tem a possibilidade de receber apoio, será agora apresentada ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia.
Cláudio Ramos denuncia ter sofrido bullying na SIC devido à sua homossexualidade e considerou abandonar a estação. O apresentador divulgou recentemente que passou por situações de humilhação na antiga estação onde esteve empregado durante 18 anos. Guiné-Bissau, a complexa regularização. As novas autoridades do país reúnem-se com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental na busca de uma solução para a crise. Célula terrorista de grupo neonazi é desmantelada em Espanha. Os 3 indivíduos detidos enfrentam acusações de integrarem uma organização terrorista e de recrutamento, doutrinação e treino para fins terroristas, além de posse ilegal de armamento. Possui suculentas e tem dúvidas sobre os seus cuidados. Assista a este vídeo. No Manhã CM, Gisela e Tiago, da Sucunsai, estiveram presentes para mostrar o seu negócio e ensinar a melhor maneira de cuidar destas plantas. Concerto dos Evanescence em Portugal agendado para 2026. Os Evanescence, banda norte-americana, voltarão a Portugal em 2026 para se apresentarem em Lisboa. Governo do Reino Unido abandonou o financiamento da exploração de gás natural em Cabo Delgado. O executivo liderado por Starmer informou esta segunda-feira ao Parlamento que não irá alocar quase €1 milhão para o projeto do consórcio liderado pela Total Energies, que foi recentemente retomado. Cartaz sobre SIDA com apenas pessoas negras é removido pela DGS. A DGS afirma que não aceita discriminação por qualquer razão, incluindo sexo, raça, cor, origem étnica ou social ou outras. A deputada do PS menciona que a imagem reforça preconceitos. Haverá reconciliação entre Daniel Gregório e Liliana Filipa. As cartas dizem tudo, segundo taróloga. Maria Helena fez previsões acerca do antigo casal, que acabou a relação há pouco tempo. Apoio da França à Ucrânia. Qual o impacto para Macron? Orlando Samões faz elogios a Macron pela postura demonstrada na reunião com Zelensky, onde foi dado oficialmente apoio à Ucrânia. O especialista em RI expressa desconfiança quanto às perspectivas da reunião entre Steve Witkoff e Putin em Moscovo. Criminosos mantiveram ator Tiago Lacerda como refém no Rio de Janeiro. O artista brasileiro, atualmente em Portugal a apresentar a peça Quem Está Aí, relembrou uma experiência traumática. No TC, PSD e Chega afirmam respeitar a vontade dos eleitores. Duarte Pacheco, ex-deputado do PSD e vice-presidente da Assembleia da República. Associações maçónicas em Portugal pedem fortalecimento das instituições no combate às infrações do direito internacional. Cerca de 200 participantes e as principais associações maçónicas reuniram-se na segunda-feira para manifestar a sua oposição à guerra e ao aumento das tensões globais. Governo do Reino Unido abdicou de apoiar a pesquisa de gás natural em Cabo Delgado. Na passada segunda-feira, o executivo de Starmer informou o Parlamento que não irá aplicar cerca de €1 milhão no projeto do consórcio dirigido pela Total Energies, que foi recentemente retomado. Bolo Rei e Mercados. 26 atividades para realizar antes do Natal. Durante o mês de dezembro, o Intercontinental oferece um brunch de Natal. Coração Silenciado expressa descontentamento com o processo de indemnização na Igreja. A Associação Coração Silenciado, composta por vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica, expressou indignação e preocupação em relação ao procedimento de avaliação e indemnização financeira, lamentando a ausência de informações sobre o valor total a ser destinado. Cícero, uma nova referência da MPB, realizará 3 concertos em Portugal. O compositor e cantor levará o espetáculo Concerto a Vale de Cambra, Amarante e Lisboa, trazendo sua sonoridade marcada pela influência de MPB, pop, indie e bossa nova. CPLP organiza cimeira para resolver a vacatura da Guiné-Bissau. Toda a tentativa de subversão da ordem constitucional será sempre condenada por São Tomé e Príncipe, afirmou o presidente de São Tomé e Príncipe. Papa no Líbano. A palavra paz não sai da sua boca.
Relato ao vivo de João Porfírio, editor de fotografia do Observador, a cobrir a visita do Papa Leão XIV no Líbano. O Papa centra a sua mensagem na paz no Médio Oriente, direcionando-a para os jovens. Catarina Martins opõe-se à legislação laboral que retira mais direitos. A candidata utilizou o feriado para enfatizar o direito ao descanso de quem labuta em Portugal. Catarina Martins afirma que o governo deve perceber que precisa de voltar atrás. A vingança é um sentimento presente entre os bangladeshianos. Difícil reconciliação no Bangladesh após a condenação à morte da ex-primeira-ministra. Durante as manifestações que exigiam o término das práticas discriminatórias de recrutamento no sector público, o governo da antiga primeira-ministra Sheikh Hasina ordenou a eliminação de centenas de líderes e ativistas opositores, muitos dos quais desapareceram, enquanto outros foram detidos sem qualquer julgamento. O Bangladesh ainda lamenta a perda de mais de 1000 estudantes, e o processo de transição política revela-se complicado, podendo dar origem a retaliações e até gerar tensões com a Índia vizinha. Guterres revisa o orçamento da Organização das Nações Unidas e sugere reduções de cerca de 500 milhões de euros. Serão eliminados 2.681 empregos. A Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos não será afetada por cortes. Embaixadora angolana em Portugal manifesta consternação pela morte de 6 jovens em acidente. Maria de Jesus Ferreira, embaixadora de Angola em Portugal, destacou que eram jovens com um futuro promissor pela frente, e dos quais o país tinha grandes expectativas. Célula terrorista neonazi que planeava ataques é desmantelada em Espanha. Por suspeita de ligação ao DBAS, um grupo aceleracionista e supremacista branco, foram detidas 3 pessoas que pretendiam incitar uma guerra racial. José Raposo relembra o período em que residiu na casa de Almenon Gonçalves depois do divórcio. O ator também se dirigiu à parceira do seu colega, a atriz Patrícia Pinheiro, que é 27 anos mais nova. Bloco falhou em interpretar a ofensiva das forças de direita. Pureza nega que Mortágua tenha sido um ativo tóxico, e afirma que foi severamente atacada por ser mulher. Faleceu Barros Veloso, médico e pianista de jazz, aos 95 anos. Barros Veloso publicou diversas obras nas áreas da filosofia, medicina, música e azulejaria, além de ter lançado um par de discos. Queda durante escalada em Alcanena deixa 2 feridos. Um dos alpinistas colidiu a cabeça e puxou o companheiro para o solo. Isabel Machado. Os monarcas britânicos consideravam-no o rei mais bairro atraente, erudito, entusiasta, responsável, sempre à disposição dos cidadãos. Assim surge, de Pedro V, o Bem-Amado, uma biografia que Isabel Machado idealizava há 13 anos. Faleceu o pianista de jazz e médico Barros Veloso. Contava com 95 anos. Faleceu num hospital em Lisboa devido a complicações de saúde. Incêndio em residência em Oliveira de Azeméis causa morte de homem. A causa do fogo está a ser investigada pelas autoridades. Macron afirma que a Europa é fundamental para a paz. Zelensky destaca que a maior dificuldade são os territórios. Resumo do encontro em Paris. A entrega de territórios à Rússia, que foram ilegalmente conquistados à Ucrânia através do uso da força, continua a ser a questão mais delicada de todo o processo de paz. Em Paris, Macron e Zelensky encontraram-se novamente para demonstrar, uma vez mais, uma frente europeia coesa. Resta saber se Trump está interessado nisso. Gouveia e Melo afirma que existe um universo que o distancia, de José Sócrates. O candidato à presidência está a ser entrevistado na CMTV. Será que no primeiro dia do último mês do ano será oferecido? Descubra a chave do Eurodreams. Os sorteios acontecem às segundas e quintas-feiras. Guterres reduz orçamento da Organização das Nações Unidas em 500 milhões às 20 horas. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas reconhece que as diminuições são significativas. Haverá um corte de milhares de empregos. A agência destinada aos refugiados palestinianos é a única exceção.
Além disso, há controvérsia na DGS. O Hospital de São João recebeu Marcelo nas urgências. Após uma paragem de digestão, o Presidente da República foi aconselhado pelos médicos a procurar as urgências antes de voltar à capital do país. Após indisposição, Marcelo Rebelo de Sousa é admitido nas urgências no Porto. O Presidente da República teve um mal-estar após a sua visita a Amarante. Internamento de Marcelo no Hospital de S. João, no Porto. De acordo com os médicos, uma paragem de digestão poderá ser a causa do seu problema de saúde, mas avaliaram que o Presidente não estava em condições de viajar para Lisboa. Almirante afirma que existe um vasto espaço que o distancia de Sócrates. Henrique Gouveia e Melo, apesar de contar com o apoio de José Sócrates e de ter um colaborador próximo do ex-primeiro-ministro entre os seus representantes, considera qualquer ligação a Sócrates inaceitável. Seguro recorda, período muito difícil, e Jorge Pinto critica-o por não ter defendido os portugueses durante a abstenção violenta. Mais um debate presidencial colocou os candidatos do espaço da esquerda lado a lado. Jafar Panahi, cineasta iraniano, sentenciado à revelia a 1 ano de prisão. A sentença impõe também uma interdição de viajar durante 2 anos e de se juntar a qualquer coletivo político ou social. As eleições inadequadas. Em um período marcado por grande descontentamento e uma profunda falta de compreensão acerca do funcionamento do sistema político, a presente campanha aparenta estar desenhada para provocar ainda mais confusão. Editorial de David Pontes.